Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro, nesta 11ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua companhia, pela audiência, nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber como foi a festa do Sagrado Coração de Jesus em Antônio Prado. Vai acompanhar também a 147ª festa de Santo Antônio no município de Bento Gonçalves. Além disso, o grupo de catequistas da Diocese de Caxias do Sul que está se preparando para receber o Ministério de Catequista e também o Ministério de Leitor que o seminarista Leonardo Velho Soares recebeu na manhã do domingo, 15 de junho. Na sexta-feira, 13 de junho, em Bento Gonçalves, aconteceu a 147ª Festa de Santo Antônio, a mais antiga da imigração italiana. E você acompanha a matéria especial a partir de agora. Pelo olhar de Santo Antônio, contemplamos a criação. Inspirado na temática da campanha da Fraternidade 2025, é o lema da 147ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, que teve a sua culminância na sexta-feira, 13 de junho. O dia festivo foi marcado pela alvorada festiva com toque dos sinos no Santuário Diocesano de Santo Antônio. Com o sol, apesar do frio e do vento, a programação foi intensa, contando com 5 missas, sendo uma delas realizada no lado externo do santuário, seguida de procissão, além do almoço de confraternização. Embora existam superstições que a sexta-feira 13, nosso padroeiro Santo Antônio está presente. Ele continua como esteve já há 147 anos conosco. Ele veio com os migrantes e ele continua conosco. Nós estamos buscando paz, nós estamos buscando coragem, nós estamos aqui rezando para sermos pessoas melhores. Quem sabe, encorajando o nosso coração, também as conversões, nós precisamos viver esses novos tempos, mas sem medo. Nós temos que ter muita coragem, nós temos que ter alegria, nós temos que desobstruir o nosso fígado. Então, a festa é esse momento, nós paramos, rezamos, confraternizamos, estamos juntos, vamos fazer uma procissão juntos para dizer assim, não estamos sozinhos. Ainda tem muita gente que quer acertar, tem muita gente que quer a paz, tem muita gente trabalhando pelo bem. Isso nós fazemos juntos, demonstrando tudo isso juntos. Então, o que é esse espírito de festa? Mas nós queremos que Santo Antônio, como ele foi um grande evangelizador, continue falando para nós. E falando o quê? É preciso mudanças, é preciso abandonar caminhos perversos, é importante que nós festejemos hoje. E Santo Antônio, ele era um padre, Santo Antônio, ele era evangelizador. Então, que continue esta missão em cada um de nós. A cura, muita gente pedindo sua saúde, e não é só do corpo, né? Tem que ter uma saúde da alma, tem que ter a saúde da mente, tem que ter uma saúde completa. Achar coisas perdidas, mas não só objetos. É preciso achar também a vergonha na cara, muitas vezes é preciso achar, digamos assim, dinâmicas para nós mudarmos e também, eu quero casar, tudo bem, mas não é para uma brincadeira, é alguma coisa muito mais séria. É não encontrar uma pessoa pronta, mas viver juntos. Depois Santo Antônio também ajudou a libertar muita gente. Então nós queremos, com a presença de Santo Antônio, continuar nossa missão e vocação. Ao longo do dia, cerca de 8.000 pessoas passaram pelo Santuário Santo Antônio, sendo que mais de 4.500 pessoas receberam a Eucaristia. Os tradicionais pãezinhos de Santo Antônio, mais uma vez, foram destaques dos festejos. Mais de 52.000 unidades foram distribuídas no pátio do santuário. Nós iniciamos os preparativos ainda no mês de setembro, organizando os eventos sociais, os eventos religiosos, a procissão luminosa, jantar do Codiguinho, a entrega do troféu Tonito. Foi um trabalho árduo, mas muito gratificante. Com certeza a gente está levando muita gratidão desse momento que nós estamos participando. E com
o que a gente arrecada da paróquia será investido no término da construção da comunidade Nossa Senhora da Saúde. O ponto alto das celebrações ao padroeiro de Bento Gonçalves foi a missa das 15h com a presença do bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. A celebração aconteceu em frente ao Santuário Santo Antônio e reuniu as comunidades da paróquia com seus estandartes. Além do grande público que ocupou as ruas do entorno da igreja, o santuário também ficou lotado. Ao final, todos juntos partiram em procissão com a imagem do padroeiro, com cantos e orações para saudar o santo. O significado é sempre que a missa campal dá a oportunidade de acolher um número maior de pessoas e, ao mesmo tempo, o rosto da comunidade, né, que se encontra em oração para a celebração, e depois a procissão também, ela é parte sempre de uma romaria, de uma festa, e faz parte também desta realidade. Eu acho que quando o povo caminha, e esse ano nós estamos no jubileu, ano jubilar, jubileu da esperança, colocar-se a caminho é justamente essa disponibilidade de se colocar também a serviço do Evangelho, né, no seguimento do Cristo Jesus, como discípulos e discípulas na realidade de hoje. A religiosidade popular, principalmente você lembra de uma festa que nessa Santo Antônio, e os próprios santuários, eles têm um vínculo que perpassa gerações e dificilmente se perde, porque muitas vezes as crianças, quando vão para essa realidade, vão nos braços dos pais, quando crescem, a tendência de continuar e de manter viva, por assim dizer, essa fé, né, o sentido de pertença à comunidade, mas também o sentido de celebrar a sua fé. E se nós olharmos todos os santuários, em Caravaggio, aqui a Santo Antônio, mas em todos os lugares do mundo, sempre os santuários têm uma força de atrair as pessoas. E quando nós falamos de Santo Antônio, muito mais porque é um santo muito popular, né? Porque ele justamente foi um homem que pregou a partir de uma realidade da vida das pessoas e de assuntos que tocavam a vida das pessoas, que era a fome, que era a fragilidade familiar, que era, digamos, o fechamento das pessoas em relação ao que eles mais necessitavam. Ele incentivou muito a caridade e tudo isso. Por isso as pessoas sempre têm Santo Antônio como aquele santo justamente do pão, da caridade, né, de ir se colocar e pedir uma graça. E isso está muito forte na caminhada do povo de Deus. De ontem, de 1200 e pouco, temos Santo Antônio, mas de hoje também no 3º milênio. Porque todo ser humano, ele sempre tem a tendência de buscar o transcendente, né? E buscar algo do alto, de cultivar essa peregrinação na terra, mas olhando para o alto, para Deus, né? Para uma força maior. E isso faz com que as pessoas se coloquem a caminho. Já na missa das 18h, a celebração em ação de graças pelo êxito dos festejos de 2025, o casal coordenador dos festeiros, Valentim e Alzira Fávero Glanert, fez o agradecimento a todas as equipes e comissões, patrocinadores e apoiadores que, juntamente com os festeiros e festeiros jovens, concretizaram a 147ª Festa de Santo Antônio. 2 momentos emocionaram os fiéis e devotos durante os agradecimentos. Baseados no vídeo oficial da 147ª Festa, tendo os próprios festeiros como atores, eles encenaram a chegada dos imigrantes italianos em Bento Gonçalves há 150 anos com um pequeno quadro de Santo Antônio. Recordando 800 anos atrás, também apresentaram o encontro de São Francisco de Assis e Santo Antônio, porque o lema deste ano foi motivado pelos 8 séculos do Cântico das Criaturas, composição de Francisco de Assis. A festa de 2025, a edição de número 147, deixa um legado de não apenas contemplar, mas cuidar da criação de Deus. Com o lema "Pelo olhar de Santo Antônio contemplamos a criação", as equipes e comissões trabalharam para ajudar os fiéis e devotos e todos os que participaram das ações a compreenderem que, como dizia o Papa Francisco, precisamos entender que estamos todos no mesmo barco, ou nos salvamos todos, ou juntos vamos perecer. No sábado, dia 14 de junho, os catequistas, o grupo de catequistas que está se preparando para receber a instituição do Ministério de Catequista aqui na Diocese de Caxias do Sul, se reuniu para um momento de formação e encontro.
No sábado, 14 de junho, foi realizado o primeiro encontro presencial dos participantes do itinerário de formação para o Ministério de Catequista na Diocese de Caxias do Sul. Este ciclo é organizado pelo Regional Sul 3 da CNBB e contempla atividades virtuais a cada 2 semanas e depois de 5 reuniões no formato online, o grupo se encontra presencialmente. Durante o encontro foi refletido sobre a missão de ser catequista, como me sinto chamado a este ministério e o que é ser ministro da catequese. Além disso, foram tratados temas sobre a leitura orante da Palavra de Deus e alguns documentos da Igreja Católica. O encontro presencial teve a participação de 7 catequistas das regiões de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Após este processo formativo, em comunhão com o Regional Sul 3, no final do ano de 2025, deve acontecer o rito de instituição do Ministério de Catequista, que é algo novo para a Igreja, sendo proposto pelo Papa Francisco em 2021. O documento do Papa Francisco, Antigo Ministerium, falava sobre a instituição do Ministério de Catequistas. O Regional Sul 3 propôs para as dioceses do Rio Grande do Sul fazerem uma formação para catequistas, para eles se tornarem ministros da catequese. Nós estamos estudando, estamos tendo uma formação. Na Diocese de Caxias do Sul, somos em 10 catequistas que estamos fazendo essa formação. Todo ano de 2025 será feita essa formação. Cada 15 dias nós temos as aulas, e aulas presenciais e aulas online. E no final do ano de 2025, esses catequistas serão instituídos ministros da catequese. No domingo, dia 15 de junho, o seminarista Leonardo Velho Soares, do 2º ano da etapa da configuração Teologia, foi instituído no Ministério de Leitor, e você acompanha a partir de agora. A comunidade Jesus Bom Pastor da Paróquia Santos Apóstolos e Caxias do Sul acolheu a celebração em que o seminarista Leonardo Velho Soares foi instituído no Ministério de Leitor, um dos passos em preparação ao sacerdócio. A missa, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon, aconteceu na manhã do domingo 15 de junho. Aos 27 anos, ele está no 2º ano da etapa da configuração, isto é, a teologia, residindo no Seminário Maior São João Batista, em Viamão. A missa foi concelebrada pelo pároco local, Padre Mateus Boldori, pelo coordenador da Pastoral Vocacional, Padre Luciano Dalmolin, pelo reitor do Seminário Maior São José e chanceler do Bispado, além de referencial da Diocese para os seminaristas da Teologia, Padre Leandro Teles, além do reitor do Seminário Maior São João Batista de Viamão, Padre Gabriel Bagatini, da Diocese de Montenegro. O diácono Maicon Macri também participou da celebração. Estiveram presentes os seminaristas das dioceses de Caxias do Sul e Montenegro, além dos josefinos de Murialdo. O leitor é instituído para o ministério que lhe é próprio, o qual é fazer a leitura da Palavra de Deus na Assembleia Litúrgica. E assim, tanto na missa quanto nos outros atos sagrados, é ele quem profere as leituras da Sagrada Escritura, exceto o Evangelho. Em sua homilia, Dom José convidou o seminarista Leonardo a se configurar cada vez mais a Cristo a partir da Palavra e concluiu a missa recordando a comunidade e a necessidade de rezar pelas vocações. O seminarista Leonardo Velho Soares tem 27 anos e atua aos finais de semana na Paróquia Santos Apóstolos, em Caxias. Em 2024, residindo no Seminário Maior São João Batista, em Viamão, iniciou os estudos de teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Nesse dia de hoje, eu fui instituído no Ministério de Leitor pelo bispo Dom José Gislon, bispo da Diocese de Caxias. Essa instituição é um passo muito importante rumo à caminhada sacerdotal, principalmente nessa etapa de estudos teológicos, em que há um aprofundamento maior nas Sagradas Escrituras. Esse ministério tem a ver com a proclamação das leituras na missa e também com instrução para o povo neste sentido, né, de dar um cuidado maior para a proclamação das leituras nas assembleias litúrgicas e também instruções gerais, né, que o leitor é convidado a fazer como ministro. Fico muito contente nesse dia, porque esse passo também significa muito na caminhada vocacional e nessa etapa de configuração a Cristo, o amor pelas Sagradas Escrituras, assim como o estudo, se aprofundam sempre mais. Por isso também peço a oração de todos, que rezem por todas as vocações
e rezem por mim, que já estou nesse processo de finalização do estudo. Mais alguns anos eu já concluo o estudo da teologia. Também no dia 15 de junho, a paróquia Sagrado Coração de Jesus do município de Antônio Prado celebrou a festa do seu padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Confira a matéria da Pascom de Antônio Prado. No domingo, 15 de junho, um momento histórico marcou a vida da comunidade da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado. Pela primeira vez, em seus 125 anos de história, um cardeal da Santa Igreja visitou e presidiu uma missa na Igreja Matriz. Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre, presidente da CNBB e do CELAM, foi acolhido com os ritos solenes do cerimonial dos bispos. Recebido por autoridades civis e religiosas, fez sua entrada reverente, sendo saudado pelo vigário paroquial Padre Lucivan Franceschi e aspergindo os fiéis com a água benta oferecida pelo pároco Padre Cleiton Pena. Representantes das 35 comunidades paroquiais apresentaram seus estandartes e diante do altar o cardeal ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento e com emoção compartilhou sua experiência no conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Após, durante a missa solene que celebrou a festa do Sagrado Coração de Jesus e a solenidade da Santíssima Trindade, Dom Jaime conduziu os fiéis a uma profunda reflexão sobre a fé cristã. Após a comunhão, um momento de adoração uniu a todos em oração e cânticos. A novena ao Sagrado Coração de Jesus preparou os fiéis para esse momento. A novena teve início no dia 6 de junho com missas temáticas e momentos marcantes. Entre eles, a consagração de mais de 40 novos membros ao apostolado da oração, a vigília de Pentecoste com forte presença jovem e a participação de padres de diferentes dioceses. Também durante a novena teve a participação de Dom Silvio Guterres, bispo de Vacaria, recordando os 125 anos da paróquia e de sua história. E no encerramento, o bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, destacou o Ano Santo e os 150 anos da imigração italiana, refletindo sobre a encíclica de Lexis Nos e proferiu a bênção das famílias. A programação da novena e festa do Sagrado Coração de Jesus encerrou no domingo com o tradicional almoço festivo que reuniu cerca de 600 pessoas no Salão da Gruta. Organizada com carinho pelo Apostolado da Oração, a novena e festa ao Sagrado Coração de Jesus renovou a fé do povo pradense. Uma visita histórica, um tempo de graça e um coração que pulsa por nós. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 11ª semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 11ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Este segundo bloco vai ser dedicado ao programa Razões da Fé, produzido pela nossa Pastoral da Comunicação e veiculado nas redes sociais e na Rádio Miriam Caravaggio,
a rádio da Diocese de Caxias do Sul. Nesta semana em que celebramos o Corpus Christi, nós falamos sobre a Eucaristia, que é um sacramento que desafia a razão. O padre Daniel Danioluso Zatti e a Maria Beatriz Vargas, do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, e o jornalista Leandro Ávila nos ajudam a refletir e rezar. E eu começo com o padre Daniel, esse segundo bloco de novo. A Eucaristia, por manter a forma do pão e do vinho, é um sacramento que desafia a razão? Onde fé e razão se encontram nesse caminho? Desafia. É claro que desafia, porque o sensato é, em um primeiro momento, não acreditar. Sem um processo de iniciação na fé, sem conhecimento prévio sobre o que é a fé judaica, o que foi, ou quem foi o evento Cristo, e sem a certeza de dizer Ele é Deus, e em seguida ouvir Ele mesmo dizendo isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não temos condições de acreditar que aquele pedaço de pão, que aquele pouco de vinho são de fato corpo e sangue de alguém. Pior ainda, dizer que é o corpo e o sangue de Deus. Desafia, sim, a razão. Por isso que nós entramos no campo da fé, mas é importante dizer, nunca abandonando a razão. Já que estamos vivendo um período da história humana em que a razão dita as regras, e isso é ótimo, isso é importante, isso é bom, a gente também tem que dizer, nós que somos pessoas de fé, que a fé requer a razão. Mas a verdadeira razão também requer a fé. Uma razão que é fechada em si mesmo, a isso a gente poderia chamar de racionalismo, é uma razão que fere a si própria, porque a fé faz parte de toda a construção racional do ser humano. E quando a fé nos aponta para caminhos que são muito maiores do que aquilo que o nosso cérebro, tão pequeno, pode assimilar, então isso reforça a nossa segurança de que estamos tocando com mais precisão na verdade quando assumimos um caminho de fé. A Eucaristia, que desafia a razão e que é um passo de confiança em Deus, ela sim é um caminho que não é uma certeza. Toda a fé, ela precisa de uma pitada de dúvida para ser fé genuína. Nenhum cristão tem certeza absoluta. Por mais que na caminhada as nossas convicções vão aumentando de tal forma que, para nós, doar a vida não é nem muito diante do mistério com que nós nos deparamos. Essa música é a que traz o título do álbum, Meu Descanso, que é inspirado numa oração da Madre Teresa de Calcutá, no momento também em que eu tive que acolher alguém que precisava de um ombro, compus essa canção. Senhor, quando estiver cansado, dá-me alguém que necessite do meu ombro para descansar, para descansar. Quando estiver precisando ser amado, dá-me alguém que necessite do meu amor, dá-me alguém que necessite do meu amor, do amor que há em mim, do amor que há em mim. Quando as lágrimas molharem o meu rosto e nos olhos só houver a solidão, dá-me alguém que necessite de um sorriso, que se alegre ao ouvir minha canção.
Quando o mundo insistir que não tem jeito e o coração até pensar em desistir, dá-me alguém que te encontre em meu abraço, pra que eu possa novamente me encontrar em ti. E assim nós vamos concluindo mais um Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.